Estou aqui um pouco em estado de reclusão e resolvi retomar o curso popular de filosofia. Eu acredito de fato que cada um de nós deve dar a sua contribuição na medida da sua possibilidade. Eu vou retomar a partir de onde nós paramos e nós estávamos tentando estabelecer um ponto de partida. E vamos procurar fazer isso. Embora de fato já tenha uma escolha, esse ponto de partida é o que nos é familiar. Mas vamos colocar isso como provocação. De onde devemos partir? Melhor, qual é o ponto de partida desse curso? Posso dizer que não temos um ponto de partida definido, delimitado, específico, mas estou procurando partir do que me é familiar, do que me é mais próximo. Transformar em questionamento essa proximidade. Para transformar em questionamento, preciso querer pensar. O que é pensar? Veja, a pergunta é sempre fácil. Quanto mais simples, mais fácil de ser formulada. Difícil, porém, é a resposta. Vamos começar. Na origem do que somos, como humanos, está o Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe que sabe. Esse homem adquire consciência de sua necessidade e descobre modos de inventar meios para suprir essas necessidades. Esta procura surge como pensar. Pensar, neste caso, é criar modos e formas de preservar a própria existência. Criar a partir do que é familiar outros e novos elementos. Vou fazer uma citação de um autor aqui chamado Stephen Maiten. Diz ele: o Homo sapiens sapiens é visto primeiro na África do Sul e no Oriente Médio. Há indícios de que algo singular acontece. No Oriente Médio, vemos o Homo sapiens sapiens enterrando seus mortos dentro de covas e depositando parte das carcaças de animais junto aos mortos, aparentemente como se fosse oferenda. Há aproximadamente 60 mil anos, no sudeste da Ásia, o Homo sapiens sapiens constrói embarcações e então faz a primeira travessia até a Austrália. As lascas de pedras agora são longas e finas, chamadas de lâminas. Por volta de 40 mil anos atrás, os objetos passaram a dominar a ação. A restrita série de ferramentas de pedra agora deu lugar a uma grande diversidade de objetos, fabricados com vários materiais diferentes, incluindo osso e marfim. Os próprios atores estão criando o cenário, construindo moradias e pintando paredes, esculpindo animais e figuras humanas em pedra, em marfim,
costurando vestimentas com agulha de osso, e seus corpos, sejam dos vivos ou dos mortos, estão ornados com colares e pingentes. Maiten Steven, A Pré-História da Mente, uma busca da arte, da religião e da ciência. Editora Unesp. Vamos lá então. A ação, em sentido mais amplo, pertence a todo ser vivo. Mas a consciência do agir e da necessidade só se apresenta em uma única espécie de ser vivo, o homem. Nenhum outro ser vivo em seu processo de constituição possui caminho tão longo, nem se distancia tanto de sua origem como o homem. O pensar se impõe a este como condição necessária para se constituir. Pensar aparece como se constituir na diferença de todo e qualquer outro ser vivo. Pensar está relacionado com uma necessidade ou um esforço de criação, de construção do cenário da própria existência. É este processo que se nos antecipa como herança, no tempo, na constituição da nossa própria existência. Dessa herança nos tornamos aprendizes radicais, de tal modo que confundimos nosso processo de aprendizado com o pensar. Nós já estamos dentro e somos portadores de uma herança que não nos apresenta como necessidade ter que inventar maneiras múltiplas de preservar a própria existência. Somos aqueles que usufruem da herança que está posta à nossa disposição. O Homo sapiens, é aquele que precisa construir e criar um destino. Nós somos aqueles que, se o quisermos, podemos apenas realizar um destino que já está posto diante de nós para ser realizado e que exigem que nós realizemos. Ou seja, não precisamos pensar para realizar um destino. Precisamos apenas aprender. De modo mais específico, posso me referir ao universo cultural onde estou situado. O universo da cultura brasileira, onde aprender é mais importante que pensar. Onde o destino se realiza pelo aprender e não pelo pensar. Posso aprender matemática e ser professor de matemática sem pensar matemática? Posso aprender e ensinar física sem pensar a física? Posso aprender e ensinar história sem pensar história? E assim sucessivamente. Posso aprender conhecimentos construídos sem me colocar diante da necessidade de pensar esses conhecimentos. Aprendo, inclusive, a olhar e a ver a realidade através desses conhecimentos. Portanto, os assumo como verdadeiros, sem os submeter a algum questionamento. Os aprendo em função da execução de uma tarefa. Aprender não é pensar. Aprender é uma competência da inteligência. Posso aprender até sem querer aprender. Posso aprender algo porque me ensinaram, por necessidade ou por querer aprender. Posso aprender um conceito, uma equação ou as 4 operações da matemática, as letras do alfabeto, a falar uma língua. Posso aprender a submeter a realidade aos conceitos aprendidos. Quando digo, por exemplo, que o homem é fruto do meio ou que a sociedade está dividida em classes, e quando passo a ver as classes e os frutos do meio, isso não é exercício de pensar. Isso é apenas uma aplicação de aprendizado. Passo a ver a realidade a partir de conceitos que configuram o meu modo de ver. Não porque pensei, mas porque aprendi. Aquilo que aprendi assumo
como meu pensar, sem que eu de fato tenha pensado. Eu não tenho a obrigação de assumir como verdadeiro qualquer conceito, seja de quem for, sem que o tenha submetido ao exercício do pensar. E pensar não é querer saber se tal ou qual conceito se adequa à realidade onde estou inserido. Isso é apenas a adequação de um conceito a determinada realidade, mas colocar em questão o próprio conceito. Quando aprendo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, isso nada mais é do que informação jornalística do passado. Ou seja, notícia do passado. Não é pensar. Mas se eu me pergunto, que é isto descobrir? Ou que é isto descobrimento? Então, me ponho uma questão para a qual a informação que tenho se torna insuficiente para responder a pergunta. Para responder, sou obrigado a pensar. Quando digo que a Terra gira em torno do Sol, isto não é pensar, é apenas uma informação. Nem conhecimento meu é, que aceito como verdadeira. Temos então que fazer a diferença entre aprender e pensar. Aprender é apenas uma forma de adquirir instrumentos que me permitem a ilusão de ter o poder de me apropriar do mundo de alguma maneira. Esses instrumentos são oferecidos de maneira conceitual ou prática. Sou, a priori, tomado pela faculdade de aprender por ou sem querer. O pensar foi um exercício vigoroso no Homo sapiens sapiens. Em mim, vigoroso é aprender. Acabo por acreditar que pensar é transitar no universo do aprendizado. Ou seja, se aprendo a citar, se aprendo a desenvolver temas dentro do universo do aprendizado, se aprendo a reproduzir, então sei pensar. O aprendizado tem uma função operatória. Aprendo para executar. Tanto executa o aprendiz de marceneiro como o aprendiz de conceitos, se ambos não conseguem ultrapassar o seu aprendizado. Não devo confundir aprender com pensar. Aprender sobre a teoria da relatividade, sobre as 4 operações da matemática, sobre o conceito de essência, de átomo, ou inconsciente coletivo, complexo de Édipo, etc. Isto não é pensar. Saber ver expresso no outro o complexo de Édipo ou qualquer outro conceito, isso também não é pensar. Isso é aplicação de conceito. Quando aceito como verdadeira a teoria da evolução ou qualquer outra teoria que me satisfaça para a compreensão da complexidade do real, não estou a pensar. Estou apenas crendo, depositando um ato de fé no meu esforço de aprender. Pensar não é um ato de fé, mas um ato de questionamento da fé como fundamento de qualquer verdade. Todo ato de fé é um ato autoritário. É possível pensar a partir do aprendizado, mas em geral, aprendo a emitir juízos de valor, para julgar, para formular opinião, para elaborar bons raciocínios, para estabelecer crenças como verdades, como destino e como sentido da existência. Mas, o que é então pensar? Vamos parar por aqui. Estamos apenas retomando, recomeçando e tentando estabelecer essa distinção entre aprender e pensar. Eu disse lá no início que não daria uma resposta, uma definição. Mas estamos começando um processo. Espero que vocês gostem. Até a próxima.